dia, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui e que o Senhor te cubra de ricas bênçãos, amém? Eu quero agradecer a todos aqueles que se inscreveram no nosso canal, que estão compartilhando os nossos vídeos. Sabe que quando a gente compartilha, a gente está evangelizando e estamos apressando a vinda de Cristo. O texto para hoje está em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Aqui Paulo está escrevendo a sua igreja lá em Corinto, uma cidade próxima de outras cidades portuárias e uma cidade que carregava a fama de paraíso dos prazeres. Gregos, romanos, judeus, os asiáticos estavam ali assiduamente. Eles iam para fazer grandes negociações, mas também iam buscar diversão. Lá no sul da cidade erguia-se um monte bem alto, 550 metros, e no topo se encontrava o magnífico templo de Afrodite. O templo abrigava cerca de 1000 mulheres que serviam como prostitutas sagradas. A cidade era conhecida universalmente por sua imoralidade. Por exemplo, a expressão garota de Corinto era sinônimo de prostituta. Ou corintianizar significava cair nos braços destas mulheres. Não é incrível também que Paulo tenha estabelecido uma igreja naquele lugar de imoralidades? Ser um cristão em Corinto não era fácil. Assim como também não é fácil ser um cristão nas grandes metrópoles de nossas cidades. Até mesmo em cidades portuárias de hoje, não são muito conhecidas por suas igrejas. As prostitutas em Itajaí, elas estão em todos os lugares, algumas inclusive trabalham durante a luz do dia. Com tanta influência corrosiva, a igreja de Corinto enfrentou uma série de problemas. Ação judicial entre os irmãos, envolvimento com prostitutas, desordem no serviço de culto e tantos outros problemas. Hoje também, há várias coisas que podem levar os membros da igreja a porem em risco a sua fé. Dividindo o município aqui com Itajaí, está Balneário Camboriú, uma cidade que atrai milhões de turistas todo ano. Balneário Camboriú é conhecida pelos turistas como o paraíso da terra, com suas acompanhantes de luxo. Me lembra muito Corinto. Não é notável também que a Igreja de Cristo tenha se estabelecido nestas cidades? Daí que o conselho de Paulo, ele cabe muito bem para os seus filhos hoje, para manterem-se firmes sem que nada os abale. Foge das paixões da mocidade, busca com empenho a justiça, a fé, a caridade e a paz com aqueles que invocam o Senhor com pureza de coração. 2 Timóteo 2, 22. Aproximar-se dessa classe de pessoas para evangelizar, eu diria que é quase desaconselhável. Mas a gente não pode esquecer que são almas preciosas por quem Jesus se entregou. Muitas dessas garotas tomaram uma decisão muito ruim no passado. Ou alguma coisa aconteceu com elas que as levaram mais longe do que elas planejaram. E voltar agora é muito difícil. Como na parábola da ovelha perdida, é preciso que alguém possa buscá-las. Mas muitos de nós, à semelhança de sacerdotes e anciãos do povo, somos rápidos demais para julgar. Mas vejam o que disse Jesus aos sacerdotes e aos anciãos do povo. Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Mateus 21, 31 e 32. Quando eu morava em São Paulo, eu e alguns amigos fazíamos trabalho entre as prostitutas, travestis, os moradores de rua. E quando eu dei o meu testemunho deste projeto, eu fui duramente criticado por alguns líderes da igreja, por estar induzindo os irmãos a se exporem ao perigo das ruas, ao perigo das noites. Eu sei perfeitamente que esse não é o tipo de trabalho para qualquer membro da igreja, mas eu sei que é preciso que o trabalho seja feito. Boa parte dessas pessoas, elas trocam o dia pela noite, quando são vistos a se prostituírem
ou se agrupando aos milhares nas ruas e calçadões do centro da capital paulista. Para alguns pode parecer estranho dedicar-se a esse trabalho, mas um bom número dessas pessoas abrem o coração à mensagem de Deus. São homens, são mulheres que têm famílias, que têm filhos, que têm pais, que são mantidos com prostituição, com esmolas. São pessoas que têm sentimentos, são pessoas que choram e que aceitam de bom grado uma oração, uma leitura da palavra de Deus, até mesmo um hino de louvor. Como diz o verso de hoje, muitos destes nos precederão no reino de Deus. No texto de hoje, o conselho de Paulo para nós é: sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Não deixe que nada enfraqueça a confiança em Cristo ou nos impeça de seguir o seu caminho. Um coração santificado, ele não vai se dobrar aos apelos da carne, mas terá fome de fazer a vontade do Pai. É isso aí. Se você gostou, compartilhe aí com seus amigos. Dê um like em nosso canal. Ajude-nos a compartilhar as boas novas da salvação. Amém? Vamos orar? Deus querido, agradecemos a oportunidade de sermos missionários no reino dos céus. Que tu possas nos abençoar para que, ao levar o Evangelho a esta classe marginalizada de pessoas, sejamos fortes o suficiente para não dobrarmos-nos aos pecados, mas para que possamos ser um canal e que possamos atingir o coração dessas pessoas. Que a tua paz esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém.